Vamos atacá-los com muita força na próxima semana. A Força Aérea dos Estados Unidos realizou um dos bombardeios mais pesados da história militar moderna contra a ilha Karg, considerada o coração do poder naval do Irã, a partir de 14 de março. A operação começou às 1h30 da manhã, horário local. Não estamos falando de mísseis simples ou ataques de drones. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, implantou simultaneamente os bombardeiros B-52 Stratofortress, B-1 Lancer e os bombardeiros furtivos B-2 Spirit, que evitam radar. As cargas transportadas por essas aeronaves não eram munições padrão que explodem ao impactar a superfície. Eram bombas inteligentes destruidoras de bunkers, cada uma pesando 1 tonelada, projetadas para penetrar em estruturas de concreto a metros abaixo do solo antes de detonar. Esta operação massiva, que durou 2 horas e envolveu o uso de centenas de toneladas de bombas destruidoras de bunkers, obliterou os depósitos de minas navais do Irã, sistemas antinavio e silos de mísseis de cruzeiro. De acordo com os relatórios oficiais do Comando Central dos Estados Unidos e dados de inteligência confirmados do campo, um total de 90 alvos militares distintos na ilha foram destruídos com sucesso. Então, o que significam esses 90 alvos? As baterias antinavio, os silos de mísseis de cruzeiro, os depósitos de minas marítimas e, mais importante, todos os sensores de comando e controle que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã vinha acumulando por anos para ameaçar o tráfego no Golfo, todos foram eliminados em uma única noite. Em outras palavras, os Estados Unidos não atacaram apenas uma única base. Os Estados Unidos cegaram e ensurdeceram os olhos e ouvidos do Irã no Golfo Pérsico. Todos os sistemas de alerta antecipado, redes de radar e capacidades operacionais navais naquela ilha foram paralisados. Para os residentes da ilha de Karg, 1h30 da manhã foi o momento em que o céu se abriu e chamas irromperam debaixo da terra. As ondas de choque das bombas destruidoras de bunkers foram tão intensas que foram sentidas não apenas na ilha, mas também a quilômetros de distância no continente iraniano, até mesmo nas cidades portuárias da província de Bushehr. E talvez a verdade que o regime mais queria esconder seja revelada por um parente de um trabalhador do petróleo. O meu irmão trabalha em uma instalação de petróleo em Karg. Como Trump disse, os ataques visaram áreas militares. Eles atingiram o cais naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Os terminais de petróleo e passageiros ficaram intocados. No entanto, o que realmente devemos prestar atenção aqui não é apenas o que foi atingido, mas o que não foi atingido. Enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos reduziram as instalações militares de bilhões de dólares da ilha a escombros, não tocaram nos terminais de petróleo e passageiros. Isso não foi coincidência. Foi uma armadilha perfeita montada por Washington para Teherã. Então, por que os EU escolheram não tocar no petróleo ao atacar esta ilha? Porque a ilha de Karg não é uma base militar comum. O coração econômico do Irã, seus ativos estratégicos e toda a capacidade de sobrevivência do regime estão todos ligados a este recife de coral de 22 km². A entrada é estritamente proibida. Apenas aqueles com autorização especial de segurança podem pisar lá. É guardado pela elite da Guarda Revolucionária, cercado por minas marítimas e baterias antinavio, ou pelo menos era. Por que é tão fortemente guardada? Porque 90% das exportações de petróleo do Irã passam por esta ilha. Uma única ilha com 1/3 do tamanho de Manhattan, e toda a subsistência econômica do Irã depende dela. 1,5 a 2 milhões de barris por dia, 30 milhões de barris de capacidade de armazenamento. Como o restante da costa do Irã é muito rasa, superpetroleiros não podem atracar em nenhum outro lugar. Este é o único ponto de saída. Para entender o quão ansioso o Irã estava antes da guerra, observe este detalhe. A partir de meados de fevereiro, o Irã começou a drenar rapidamente o petróleo dos tanques de armazenamento da ilha. Enquanto 27 tanques estavam cheios em meados de janeiro, apenas 9 permaneceram cheios até 7 de março. O regime sabia que Karg seria alvo e estava tentando salvar o petróleo, mas não podia mover as instalações militares. Essas estruturas de concreto armado projetadas para resistir a bombas destruidoras de bunkers, as baterias antinavio, as redes de radar, todas permaneceram no lugar. Esta ilha também foi alvo durante a Guerra Irã-Iraque. Na década de 1980, Saddam Hussein bombardeou Karg repetidamente para cortar a receita de petróleo do Irã. As instalações sofreram danos pesados, mas o Irã as reparou repetidamente e manteve as exportações. Desde essa guerra, Teherã fortificou fortemente Karg com sistemas de defesa aérea, infraestrutura reforçada e instalações de armazenamento subterrâneas. Nunca mais, eles disseram. Mas na noite de 14 de março, eles viram como esse nunca mais desmoronou da noite para o dia.
Um documento da CIA de 1984 descreveu essas instalações como o elemento mais vital no sistema de petróleo do Irã, uma descrição que permanece válida 42 anos depois. E todas as capacidades militares por trás da ameaça de décadas do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, depósitos de minas, baterias antinavio, abrigos de mísseis de cruzeiro estavam todos nesta ilha, e é exatamente por isso que os EUA não tocaram no petróleo. É aí que reside o verdadeiro gênio da operação. Se os Estados Unidos tivessem tocado no petróleo, teria sido um ataque não apenas ao Irã, mas também à China, Europa, Índia e até ao mercado interno dos Estados Unidos. Os preços globais de energia teriam disparado instantaneamente, e o regime de Teherã poderia ter assumido o papel de vítima no cenário internacional. Mas os Estados Unidos tiraram essa carta das mãos do Irã. O petróleo continua fluindo, não há crise energética. Há apenas a realidade de um Irã que não consegue proteger suas próprias instalações militares de bilhões de dólares, cujos sistemas de defesa aérea foram destruídos sem sequer um sussurro de resistência contra os B-2, e que colapsou tecnologicamente. Esta situação destruiu o mito da fortaleza inexpugnável do regime aos olhos de seus próprios aliados. Naquela noite, os trabalhadores do petróleo na ilha perceberam que o que garantia sua segurança não eram os sistemas de defesa aérea militar iranianos, mas a decisão dos Estados Unidos de não tocar no petróleo. A guerra chegou em casa e, quando chegou, descobriu-se que o escudo maciço do Estado era, na verdade, apenas um pedaço de papel. Foi precisamente neste ponto que o regime, incapaz de gerir este colapso interno e sem poder para montar uma resposta militar direta contra os Estados Unidos, fez um dos movimentos de pânico mais perigosos da sua história. Os fortes enfrentam seus rivais diretamente. Os fracos, no entanto, recorrem à chantagem, visando os elementos desprotegidos ao redor de seus rivais. Esta é uma regra militar. Apenas horas após a ilha de Karg ser reduzida a cinzas, aquele ultimato sem precedentes dos guardas revolucionários iranianos não foi uma demonstração de força, mas um grito de desespero. O Irã emitiu uma ameaça oficial direcionada diretamente aos Emirados Árabes Unidos. A Guarda Revolucionária afirmou que atacar todos os locais onde as forças dos Estados Unidos estão presentes em portos e cidades dos Emirados Árabes Unidos é um direito legal do Irã. Além disso, emitiram um aviso aos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos para evacuarem imediatamente portos, docas e áreas onde o pessoal militar dos Estados Unidos está estacionado. Eles declararam que as bases dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos são consideradas alvos legítimos. Então, o que isso significa? O Irã está dizendo: não posso retaliar contra os aviões que me atacam ou as bombas que me cegam. Portanto, vou atacar a economia civil mais próxima, mais rica e mais vulnerável ao alcance dos meus mísseis, ou seja, os Emirados Árabes Unidos. Este é um movimento que muda completamente o conceito de guerra. A guerra deixou de ser um conflito entre os militares americanos e iranianos e se transformou em uma crise de reféns no Golfo, na qual a infraestrutura de países terceiros está sendo mantida como refém. Esta reação de pânico de Teherã é de fato uma admissão de sua própria fraqueza para toda a região. Considere isto. De um lado, há os Estados Unidos, que se abstêm de atacar suas próprias instalações de petróleo e eliminam alvos militares com precisão cirúrgica. Do outro lado, há um regime iraniano que, em meio à dor que sofreu, ameaça bombardear portos civis, docas comerciais e cidades onde vivem civis. Este movimento é o limiar crítico que irá isolar completamente o Irã aos olhos de seus aliados regionais e nações neutras. Mísseis dos Estados Unidos atingiram o Irã, mas o dominó agora está caindo em direção aos portos dos Emirados Árabes Unidos. E este dominó em queda carrega peso suficiente para esmagar não apenas os Emirados Árabes Unidos, mas todo o sistema global. O ultimato de evacuação do Irã contra os Emirados Árabes Unidos não é um mero ato de intimidação local. É uma adaga cravada no coração da indústria global de transporte marítimo. Por quê? Porque os Estados Unidos haviam deliberadamente evitado essa crise global ao implementar sua estratégia de armadilhas econômicas ilegais na ilha de Karg sem tocar no petróleo. No entanto, ao mirar nos portos e docas civis dos Emirados Árabes Unidos, o Irã está tentando criar essa crise, que a América não criou com suas próprias mãos. Se o Irã disparar até mesmo um único míssil contra portos dos Emirados Árabes Unidos ou navios de carga civis que passam pelo Golfo nesta espiral de desespero, vamos analisar as consequências passo a passo. Primeiro, os prêmios de seguro marítimo global vão disparar instantaneamente. Nenhuma companhia de seguros irá assegurar navios atracando em portos diretamente visados pelo Irã a taxas padrão.
As tarifas de frete vão dobrar, o que significa que os preços nas prateleiras das lojas da Europa à Ásia vão subir da noite para o dia. Segundo, com essa ação, o Irã também está prejudicando seus próprios aliados. Então, de quem são os interesses mais prejudicados pela desestabilização dos portos dos Emirados Árabes Unidos e do Estreito de Hormuz? Da China e da Índia. A enorme cadeia de abastecimento de energia da China e as rotas comerciais da Índia passam diretamente pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Golfo. Enquanto o Irã busca punir os Estados Unidos, na verdade está mantendo as economias de Pequim e Nova Delhi como reféns. A retórica de décadas do Irã de "vamos minar o Estreito de Hormuz, vamos fechá-lo", já havia sofrido um golpe severo naquela noite quando os depósitos de minas na ilha de Karg foram vaporizados. Para um regime cujas capacidades navais foram reduzidas a zero, ameaçar um centro comercial massivo como os Emirados Árabes Unidos com seus mísseis balísticos restantes não é uma projeção de poder, é um movimento suicida. O urso foi cegado em sua própria toca, e o urso cego agora começou a atacar todos ao seu redor na escuridão, amigo ou inimigo, e a lançar ameaças. No final das contas, o quadro é bastante claro. Com a operação na ilha de Karg, os Estados Unidos não destruíram apenas 90 alvos militares. Eles eliminaram a dissuasão do Irã no mar. Além disso, destruiu a ilusão de invulnerabilidade do regime na mente do povo iraniano, que foi despertado pelos tremores dessa realidade. Como Teherã não pode retaliar diretamente contra a América em resposta a essa humilhação sem precedentes, agora está tentando transferir toda a culpa para os Emirados Árabes Unidos e manipular o comércio global através de chantagem. Esta é a fase final de um jogo de xadrez geopolítico. Esta crise de reféns lançada no Golfo levará ou ao isolamento completo do Irã na região e seu colapso sob a tempestade de raiva em sua frente interna, ou uma única faísca dos portos dos Emirados Árabes Unidos incendiará toda a economia global. A natureza e os objetivos da guerra mudaram, e nesta nova guerra, o preço mais alto não será pago pelos soldados na linha de frente, mas pelos civis tremendo em abrigos e pelas rotas comerciais mantidas como reféns. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.